Bom dia, então, a todos e todas. Hoje é o nosso último encontro do Instituto Psicanalítico de Passo Fundo, do nosso ciclo de debates desse ano de 2024, e a gente vai encerrar com chave de ouro, né, a nossa queridíssima Eurema Galo de Moraes. Para quem não conhece a apresentação formal de Eurema tem um doutorado em Madrid, a Eurema é membro pleno da Sigmund Freud, psicanalista, escreveu já um monte de livro, mas o tema que a gente vai falar hoje de indiferença não podia ficar sem contar uma vinheta assim, da vida de Eurema para expor ela. Já que a gente está falando sobre indiferença, a Eurema, quando a psicanálise no Rio Grande do Sul não se aceitava psicólogos, só médicos, então vocês pensem, uma psicóloga e mulher, né? Sobre o olhar da indiferença da categoria médica. Psicólogo não pode estudar psicanálise. A Eurema juntou uma turma e se atirou para a Argentina para fazer a formação, e daí, no fim, montou, hoje, a Sigmund Freud, a Associação Psicanalítica. Então, assim, eu acho que a apresentação da Eurema é isso, né? Alguém que rompe com esse discurso do submetimento. Eurema, querida, está contigo a palavra. A Eurema vai falar hoje, então, com a gente sobre, em tempos sombrios, a indiferença. Então, bom dia, pessoal. Pois é, o Pedro já começa por onde me fascina, a história. Não só as histórias que eu escuto, mas também eu gosto de contar histórias, né? E eu tenho uma longa e bonita história com Passo Fundo. Aí, nessa cidade, eu me exercitei muitas e muitas vezes no entusiasmo pela transmissão, e tive sempre interlocutores muito atentos, com muitas inquietações, e aonde, então, transitava para mim muita conversa. E, então, com isso, eu tenho laços de amizade e tenho muito respeito com os colegas com quem eu tive muitas oportunidades de me encontrar aí. E acho que, sem dúvida nenhuma, nessa história, esse instituto, né, também conta um pouco disso, né, porque é um grupo que também se reúne com essa proposta de levar a psicanálise no alcance dela, nos limites dela, nos desdobramentos dela, mas principalmente nessa proposta do Instituto, tem essa interlocução com outras disciplinas. E isso tem me encantado muito, e eu tenho descoberto nos últimos 20 anos, 25 anos da minha formação, o quanto conversar com outros saberes enriquece a nossa escuta e nos torna um pouco mais, quem sabe, flexíveis, mas, sem dúvida nenhuma, facilita muito a acuidade da nossa escuta. Então, eu sempre digo, eu tenho muitos amores e tenho muitos amores teóricos, né? E, claro, tem um principal, né? Mas, enfim, freudianamente falando, ele estava em primeiro lugar e todos os seus desdobramentos. Mas, nesses últimos tempos também, eu venho estudando, e quando eu digo estudando, é mais essa conversa que eu gosto da conversa com outros autores, uns mais atuais, outros que me facilitam num raciocínio com mais frescor, que é o Heidegger, o Paul Ricoeur e Derrida, pela linha da filosofia, e Derrida com a filosofia e a psicanálise. E na literatura também, alguns clássicos que eu gosto muito, sempre nessa ideia, né, da gente poder dar um frescor para a nossa escuta e para a nossa interlocução. Com isso, eu quero dizer o quanto eu tenho, em relação à psicanálise, um reconhecimento, né, do rigor e do vigor do corpo teórico da psicanálise. O que eu quero dizer com isso eu não tenho dúvida do alcance do método psicanalítico, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a psicanálise tem um corpo teórico conversável
com outras disciplinas, né? É nós poder nos aproximar dessas diferenças, né? E então eu penso que essa acuidade da escuta, a sensibilidade que nos atravessa de se surpreender, né? E essa representação palavra da qual nós somos portadores, para mim, né? E eu quero muito escutar vocês. Para mim é o alicerce de uma posição política e ética no fazer da psicanálise. Portanto, para mim, a posição política e a legalidade ética são construções subjetivas, exercitadas na nossa convivência intersubjetiva. E, então, com isso eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui compartilhando com vocês esse espaço e gostaria muito, né, de que a gente pudesse ter uma manhã de troca, de conversa mesmo, né, para eu poder ter mais histórias para contar. Então, o que eu pensei trazer para vocês? O tema da indiferença e das diferenças é um tema que vem também me atravessando na minha trajetória. O Pedro fez menção ao meu doutorado, foi o tema, né, da minha argumentação no doutorado em relação à analisabilidade do padecimento psíquico na perversão. E eu sustentei nessa linha, né, desses padecimentos alicerçados na indiferença. Bueno, mas não é por aí que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje muito como vocês, eu imagino, muito inquieta, muito desacomodada, né, com o que estamos vivendo. Tanto, né, na nossa escuta na clínica, como, né, na nossa posição ou na nossa circulação como sujeitos, né, no espaço social. Temos vivido esses últimos tempos que eu diria sombrios. Quando eu pensei isso, eu pensei tempos sombrios Hannah Arendt, né? E aí fui revisitar a proposta da Hannah Arendt em relação a tempos sombrios. E tempos sombrios que ela traz naquela coletânea de textos é esse algo comum a todos nós, né? Então, tempos sombrios por esse algo comum a todos. E aí me deparei com uma das afirmações dela que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em dado momento dessas inflexões que ela faz em relação aos tempos ou ao tempo, né, em relação aos autores que ela vai apresentando, todos eles estão sob o efeito desmedidos e nefastos, né, dos regimes totalitários e de 2 guerras mundiais. Estão atravessados por isso. E aí encontro no livro uma afirmação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela diz em dado momento: se a função do âmbito público é iluminar os assuntos dos homens, proporcionando um espaço de aparições onde podem mostrar, por atos e palavras, pelo melhor e o pior quem são e o que podem fazer. As sombras chegam quando essa luz se extingue, por fossos de credibilidade e governos invisíveis, pelo discurso que não revela o que é, mas que o varre para sob o tapete, com exortações morais ou não, que, sob o pretexto de sustentar antigas verdades, degradam toda a verdade a uma trivialidade sem sentido. Nossos tempos. Que tempos? Qual é
O que é comum a todos nós? Gente, eu vou comentar com vocês, é uma leitura minha, eu quero escutar muito vocês. Nesses tempos sombrios, que eu considero que são os tempos comuns a nós todos, tá? Eu acho que são tempos atravessados pelo narcisismo. E eu não queria me afastar da trivialidade do sentido. Então, eu pensei, como é que eu vou falar isso, assim, sempre nessa vibe de querer dividir com vocês as minhas inquietações. Então, eu pensei em trazer para vocês, em compartilhar 3 versões de Narciso. Tem inúmeras, tá, gente? As que eu escolhi são as que eu gosto. Depois vocês escolhem as de vocês e me passam. Que eu gosto porque vem ao encontro, né, do que a gente está vivendo, né? Então, uma das versões, agora eu parei tudo, tem que estar de acordo com o script. Deu ou não? Ai, deu! E agora? Deu certo, isso aí. Está funcionando. Se a gente não te ver, não tem problema. Tu vai mostrando o que tu quer mostrar para a gente, Leon. É o texto, mas eu não estou... Agora, como é que eu baixo ele aqui? Tu vai ter que ir lá na aba onde está esse texto no computador, e aí pode ir mexendo nele ali, que nós vamos acompanhar em tempo real. Peraí, só um pouquinho, tá. Deu? Tá dando? Deu, estamos vendo. Tá. Sim. Tá, então eu vou... assim, ó, eu evidentemente, tá, eu tirei do livro sobre uma dessas versões de Narciso. Então, eu fui condensando, mas eu não tirei a linguagem, tá? Porque eu copiei o texto, então eu não tirei a linguagem, eu só reduzi, tá? Então, nessa versão que eu trago, tá? Uma delas... conta essa história, né, da Liríope, que é essa ninfa que tinha uma beleza maravilhosa, e por onde ela passava, ela despertava a paixão dos homens, dos deuses, né, e não só dos deuses, mas ela não se deixava seduzir, tá? Então, principalmente a paixão de Pan, que tentava várias vezes se aproximar dela, mas ela nunca cedeu aos encantos dele. Mas um dia, né, a Liríope passeava ao longo do rio Céfiso, e esse deus a viu e a desejou intensamente. A diferença aqui é que Céfiso não era uma divindade como Pan, acostumado a conversas persuasivas e à arte da sedução. Não era, essa era a diferença. Por isso, ao ver Liríope, não conteve seu ímpeto e, lançando uma onda que inundou por instante o ponto em que se encontrava a ninfa, tragou-a com sua corrente, levando-a para longe. Liríope não teve como resistir à força do rio. Ao atingir um trecho mais calmo e isolado de seu leito, ele a depositou na terra e a beijou-a e a possuiu. Depois, satisfeito, deixou-se deslizar de volta a seu curso. Liríope ergueu-se lentamente, sem despregar o olhar do leito do rio, em parte porque temia que as águas se elevassem outra vez, para de novo enlaçá-la, e em parte porque conseguia assimilar o que havia se passado. Liríope não tornaria a visitar as paragens em que fora raptada, nem se permitiria ser vista outra vez por Céfiso,
mas desde aquela manhã soube que carregava no ventre uma criança gerada pelo deus Rio. Então, vocês vejam assim, ó, o que foi, né, esse encontro, né? Eu diria, esse estupro psíquico para nós, né? Porque quando ela está ali, né, temendo que as águas voltassem, que Céfiro voltasse, e, em parte, ela não conseguia assimilar o que havia se passado. É essa intromissão que tira o sujeito dessa sua capacidade de pensar-se. Continuamos. Quando Narciso nasceu, Liríope contemplou sua beleza como através de um sonho. O filho do rio Céfiso era lindíssimo, e embora Narciso, humano e mortal, sem dúvidas, deveria de ser referendado como o mais belo dos homens, até o fim de sua existência. Mas o fascínio pelos traços de Narciso também despertou nela um temor, a ira dos deuses. O que seria a ira dos deuses? Eu imagino a inveja, os ciúmes, a competição que a beleza do filho ela imaginava que iria provocar. Preocupada, ela desejou que alguém a esclarecesse sobre o futuro de Narciso. E assim, Liríope decidiu sair em busca de Tiresias. Tiresias, indagou, meu filho viverá muitos anos? Não creio que possa ajudá-la, ninfa. Minhas respostas frequentemente causam mais dor do que alívio. Cuide de seu filho da melhor maneira possível e não se interrogue sobre coisas que ninguém pode mudar, sejam boas ou más. Não é seguro confiar cegamente em uma promessa de alegria e de nada serve antecipar sofrimentos. Então, ele viverá pouco, é isso? Se é esse seu destino, desejo conhecê-lo já. Tiresias fala, mas o que é o destino para um mortal? A maioria deles sofre reveses além do que o destino lhe reserva, por causa das ações tolas que comete. Cegos por seu orgulho e por seus projetos ambiciosos, nem sequer suspeitam das loucuras a que se entregam. Esquecem-se por completo da prudência e da moderação, e a morte os colhe mais cedo. Depois de olhar com melancolia para o bebê que trazia no colo, Liríope tornou a insistir. Tiresias, eu suplico, por Apolo, diga ao menos se meu filho poderá ter uma vida longa, ou se isso é impossível para ele. Está bem, disse-lhe o adivinho, cedendo seu roubo. Narciso poderá ter uma vida longa, desde que jamais veja a si mesmo. A existência de Narciso ganhava contornos muito imprecisos e pouco promissores. Desse modo, Narciso seguiu sem saber a recomendação de Tiresias, que sua mãe nunca lhe transmitiu. Aqui, outro ponto super importante, né, é que Liríope não conta jamais para o filho, né, a história, a sua origem, ou seja, o pai, né, foi narcisisticamente tirado, né, e mais, né, a origem dele. Envolvida pela admiração que era alvo, não precisava olhar para si mesmo. O olhar dos outros sobre ele, sempre o aprovando, era o suficiente para contentá-lo. Aí, eu vou pular a parte onde ele recebe... porque aí Narciso também convivia com os jovens, mas sempre olhado e admirado, e nunca cedendo, né, a qualquer enamoramento dos jovens sobre ele. E aí o encontro dele, né, com as margens do rio. Narciso procurou um ressalto nas pedras das margens, onde pudesse se apoiar
para pegar a água na concha da mão. Mas quando se debruçou sobre o lago, estendendo o braço para sua superfície, deteve-se impressionado com o que viu. De dentro da lagoa, um jovem o fitava, acenando para ele. Narciso retribuiu, embevecido, aquele olhar, tocado pelo brilho que emanava dele. Em seguida, se permitiu percorrer as linhas daquele rosto que era o seu próprio, mas que ele mesmo nunca contemplara. Extasiado, remirava seus lábios, o talhe do queixo, a um só tempo, másculo e fino, o nariz de desenho delicado e as maçãs do rosto, voltando-se depois para as têmporas, a fronte e os cabelos. Narciso se embriagou com a beleza que defrontava estático. O rapaz nas águas sorriu quando Narciso deixou aflorar em seus lábios o contentamento que nascia nele por vê-lo. E nisso o garoto, iludido e encantado, pretendeu ver uma coincidência de seus sentimentos. De você eu não recuso a proximidade, sussurrou emocionado. Qual é seu nome, Deus das águas? À noite encontrou Narciso na mesma posição, e a lua e as estrelas iluminaram o semblante de seu reflexo no lago. Narciso esqueceu a fome e a sede, e desistiu de repousar, absorto na veneração que dedicava ao rapaz das águas. Você não é um Deus que imita meus gestos, de promessa, enquanto me desdenha com frieza. Nem sou eu o mais menosprezado dos amantes, como cheguei a pensar. Você sou eu. Só é triste saber que, junto comigo, morrerão essas feições tão belas que arrebataram meus sentidos e minhas emoções, disse então sorrindo pela última vez para si mesmo, numa mescla de carinho e ironia. Adeus, doce amado. Então, essa é uma das versões que eu acho mais forte, né? E que marca em muitos detalhes desse mito ou dessa lenda, se vocês quiserem. Alguns consideram mito, outros consideram lenda, de Narciso. E o que nós temos, assim, o que eu traria para vocês do que eu pontuei, né, nessa leitura de Narciso. A outra, eu não vou passar porque eu acho que vai roubar muito tempo. A outra versão é muito interessante, porque as ninfas, então, se aproximam do rio e dizem para o rio, e o rio está com a água toda salgada, e era um rio, e ficou com a água salgada. E as ninfas perguntam para o rio, tu está assim com as águas salgadas de tanto chorar pela morte de Narciso? E o rio pergunta, mas quem é Narciso? Narciso, aquele jovem bonito que todos os dias vinha se olhar nas tuas águas. E ela disse, nunca reparei nele, porque quando ele se debruçava nas minhas águas, eu me olhava nos seus olhos. Essa também é uma versão, né, aonde está um pouco, vamos dizer assim, de Liríope, né, quando ela, né, narcisisticamente, guarda um segredo que é o direito do outro saber de si, né? Então, essa imagem, assim, dessa mãe que esconde, né, do filho essa versão de si mesmo, né? Então, eu acho muito bonita essa versão também do rio dizendo isso, que não via ele, né? E a terceira versão que eu recomendo para vocês
que está num livro da Lu André Salomé, que se chama Narcisismo como Dupla Direção, e a Lu Salomé, nesse livro, faz uma interlocução com Freud em relação à pulsão de morte, né, nessa questão do narcisismo, e ela traz, para ilustrar, né, argumentar o raciocínio dela, ela traz uma poesia do Rilke sobre o Narciso, e é belíssimo, porque aí o Narciso, e eu entendo como uma forma de narcisização, ela mostra que o Narciso, na verdade, não está se olhando num espelho, está se olhando num espelho natural, num rio. Portanto, tem mais elementos, né, nesse entorno de Narciso. E quando ele se debruça no rio, nessa poesia do Rilke, ele se assusta com a profundidade do rio. Então, quando ele se vê, né, ele se angustia com a diferença. Eu só quero marcar isso, assim, essa interpretação é eu que estou fazendo para o que eu quero desenvolver. Então, essa é uma possibilidade, né, de narcisização, é onde o sujeito se assusta consigo mesmo. Quando eu digo se assustar, é no desdobramento de surpreender-se, e ele se surpreende, né, com a diferença, com a profundidade do rio. É muito bonita essa versão da poesia que está no livro da Lu Salomé, vale a pena. Mas o que eu queria sublinhar, então, para a gente poder conversar, nessas versões, tá, que marcam para mim os tempos sombrios, né, que compartilhamos, que é o narcisismo, numa leitura só, é o predomínio e o domínio de intensidades, a experiência traumática, o desmentido e a vivência de indiferença. Tá? Essa vivência, e vivência aqui, né, do experienciado, como Freud está dizendo, no além. Tá? Então, assim, ó, é esse predomínio, esse domínio de intensidades, aonde o sujeito, né, sob esse efeito da indiferença, perde a noção de si. Quando eu digo a noção de si, é de se pensar-se. E o efeito dessa intromissão, que é essa experiência de indiferença, né, é sempre o excesso. Então, o que é que fica rompido? A capacidade do sujeito de regular essas intensidades. Está sempre, né, ele está sempre psiquicamente aquém, as condições estão aquém da intensidade da intromissão. Então, o sombrio destes tempos que nos toca viver estão predominantemente grafitados pela indiferença. Essa experiência de intensidade psíquica que atordoa. O atordamento aqui psíquico é muito importante. O sujeito atordoa o sujeito em si mesmo e subverte seus laços afetivos como o outro com o outro. Isso eu gostaria de passar para vocês, tá? Que é um resultado da minha interlocução com Paul Ricoeur, quando ele apresenta, né, o si mesmo como o outro. Então, essa experiência do sujeito, né, si mesmo, em si mesmo com o outro, que é um pouco na poesia do Rilke, né, o efeito da profundidade do rio no Narciso. A indiferença é a experiência de não ser para o outro. Seu efeito se desdobra tanto no predomínio do desamparo como no desalento psíquico.
Então, esse efeito que vai do desamparo ao desalento, tá? Que é aquilo que o Tiresias dizia que os homens fazem consigo mesmo, né? Nesse desamparo, nesse desalento, nesse desejo de antecipar, né? Entre aspas, o destino, como ele dizia, né? Abreviam a vida. E vida aqui em todos os sentidos que nós trabalhamos. Então, quais são os efeitos dessa indiferença? Tá? Fica diminuída a interrogação do sujeito em si mesmo. Essa interrogação, né, ela se diminui porque o sujeito, né, também se constrói nessa interrogação. Né? Então, assim, Narciso, embevecido com os olhares dos jovens, dos seus desejos e tal, não pergunta: eu tenho um pai? Tá? Então, com isso eu estou freudianamente dizendo que não está determinado, são efeitos. A Liríope não contou e Narciso não perguntou. Mas daqui a um pouco a gente vê melhor isso. Então, ficam diminuídas as interrogações, que faz a gente pensar, os afetos amorosos ficam economicamente subtraídos dos investimentos pulsionais e cedendo espaços a movimentos de raiva, de hostilidade. Então, essa fatura psíquica fica descontada no prejuízo simbólico. O Freud diz lá em 20, né, tem um déficit na simbolização, o sujeito não liga uma cena com a outra, né, sob o efeito da pulsão de morte. Então, tem esse prejuízo no campo simbólico, a fragilidade do eu, também Freud está dizendo, quando eu digo 20, eu digo 20, 23, 26, e busca, tanto na fragilidade do eu, na autonomia e na busca do prazer. Enfim, irrompe na clínica, esse é o cenário da nossa clínica, um sujeito desvalido, entristecido, com raros projetos e pouca expectativa. Então, no campo da clínica, né, a gente tem essas escutas, essas narrativas empobrecidas, enquanto a dor, né, nós conseguimos ver a dor quase que em estado bruto daquele sujeito. E assistimos com mais frequência que gostaríamos às operações psíquicas que movimentam, entre aspas, os seguidores, embevecidos por imagens idealizadas. Então, a rede social com com esse número de seguidores, e quantos mais seguidores, então mais o sujeito existe, né? E se o sujeito segue alguém maravilhosamente, com tantos e tantos, eu não sei toda essa linguagem, tá? Se tiver uma coisa errada, vocês me corrijam. Com tantas coisinhas assim, ele se sente, né? Se eu sigo, eu também sou. E são figuras idealizadas, né? Quando não importadas, são imagens. Quando eu estou dizendo isso, eu estou fazendo uma leitura ampla, tá, pessoas? Eu não estou dizendo que é assim, tá? Eu não estou fazendo uma interpretação, eu estou fazendo uma leitura. Então, muitas vezes a gente escuta, né, nas nossas conversas, nas nossas convivências sociais, exatamente essa posição de idealização em relação a figuras, entre aspas, importadas. Na idealização, o sujeito se coloca numa posição de submetimento. Porque na idealização então, eu estou submetido, tá? Então, se eu sigo, também sou,
Se eu uso, também sou. Se eu também sou. Então, eu sou não a partir da nomeação do outro, mas nessa posição de segui-lo. Isso não é uma fantasia, estou pegando os efeitos da intromissão, tá? Isso não é uma fantasia, não é um ideal, isso é, sim, uma produção alucinatória. O imperativo dos nossos dias é a arrogância, ou seja, a atitude de soberba em si mesmo e, consequentemente, no trato com o outro, na transgressão da lei da alteridade, na convivência social e coletiva. Tivemos aqui, no Rio Grande do Sul, essa experiência trágica das enchentes, e aí assistimos de tudo, do bem e do mal, Hannah Arendt, tá? Mas o que mais me surpreendeu foi nestas eleições, quando eu estou dizendo isso, de novo, é um recorte, eu não estou dizendo que todas as pessoas, por favor. Ouvi de pessoas que se nomearam, agora eu vou dizer assim, que se nomearam solidárias, e eu não estou dizendo que não houve solidariedade, eu estou falando da nomeação de solidárias, às pessoas que estavam, né, naquela situação horrível das enchentes, e teve tudo isso que você sabe, e agora, nas eleições, eu ouvi com muito mais frequência que eu gostaria, mas muito mais, comentários do tipo: então, na próxima enchente, vão pedir para o Melo. Eu não ajudo mais. Ou seja, é um comentário aonde está confuso para esse sujeito a diferença narcísica de apropriação do outro. Porque a fantasia desse sujeito com este comentário é de que aquele que ele ajudou, aquele a quem ele foi solidário, contraiu uma dívida. E a dívida teria que ser a obediência a quem ele queria que fosse votado. Então, aqui nós enfrentamos, né, o que o Freud chamou lá em 30 também, o narcisismo das pequenas diferenças. Só tem valor se for igual a mim. Se for diferente, não é. Então, se pensar diferente de mim, não é. Então, isso é o nosso dia a dia. O que eu quero dizer para vocês que eu não estou para nada nesse momento justificando que o tal do candidato eleito era o candidato da minha escolha. Mas não é o fato de eu ter alcançado alguma coisa para o outro que esse outro contraiu essa dívida de submissão. É isso que eu gostaria que vocês pegassem, né? Então, nos desdobramentos da indiferença, o sujeito desamparado fica com esse prejuízo, fica desidratado, né, da sua capacidade simbólica e afetiva. E a palavra que o representa, né, cede espaço para o ato. Então, esse sujeito, ao invés de uma narrativa, né, se expressa em atos. E esses atos revelam, né, contam essa experiência de indiferença. Tá? Esse experimentar. Então, se falha o simbólico, o sujeito se mostra em atos. Então, são todas essas configurações que a gente vê, tanto na clínica como nas relações sociais, né?
dessas pessoas se desconhecendo, né? Se desconhecendo, não sei o que se passa comigo, né? Muitas vezes o sujeito chega dizendo isso, eu não sei o que está se passando comigo. Então, assim olhado sem ser visto, o sujeito tende a descarregar a sua fragilidade em atos e, sem conseguir rascunhar um projeto de futuro, sucumbe ao lugar de não visto em busca de uma proximidade fraterna e autoritária. Eu encontrei uma afirmação do André Green, né, sobre esse desvalimento psíquico. Ele diz: a dor desse sujeito é a vergonha por existir. Então, só para marcar, a vivência da indiferença, o traumático, a intensidade, marcada a ferro e a fogo, é o ser desmentido na percepção do semelhante. Então, é esse sujeito, né, que não se vê junto com o outro, não está percebido no imaginário do outro, não está contemplado no outro. E com isso, né, eu diria assim, ó, que o psiquismo, a aparelhagem, os recursos psíquicos acabam trabalhando, né, operando em curto-circuito. É isso que eu dizia que fica o atordoamento, né? Esse atordoamento psíquico que faz com que o sujeito não consiga regular as intensidades, porque é o que o Freud dizia na pulsão e nas vicissitudes pulsionais, né? Essa capacidade do ego de regular as intensidades. E eu acho que um autor, né, que ficou um pouco à margem muito tempo da psicanálise, acho por conta dessas coisas que tem no nosso meio, né, que foi Ferenczi, ele traz uma contribuição maravilhosa, né, nesse conceito de desmentido, né? Ele pega a questão do desmentido, esse efeito do desmentido no outro, naquele texto dele, né, da confusão de línguas, onde ele diz que a criança fala a linguagem da ternura, né, e é entendida na linguagem da paixão. E eu fiz um exemplo bem simplesinho, mas só para vocês entenderem isso, porque é muito comum, talvez até, né, em situações nossas da história, assim, quando uma criança se machuca, né? Quando uma criança, por exemplo, cai e machuca, esfola o joelho, e vem desesperada para um adulto, ela está desesperada, ela não sabe, é isso que eu quero dizer, a intensidade, não sabe o que fazer com aquilo e não sabe o que vai acontecer com ela, tá? Então, é essa a linguagem da ternura. E ela chega desesperada para pedir socorro, e o adulto diz, isso não é nada. É isso a indiferença, é isso o desmentido. Mas se a criança está desesperada, como é que isso não é nada? Como é que ela junta? Não junta, vocês entendem? É isso que eu quero dizer, o curto, né? Opera em curto-circuito. E muitas vezes o sujeito, a criança vai para o segundo adulto, né? Vai para o outro para ver, tá desesperada e tal, né? E sempre tem aquele que diz, agora não diz mais porque até essa frase é meio fora de moda, mas enfim, diz aí, né? Antes de casar, Sara. É enlouquecedor. É essa linguagem, o encontro e o desencontro entre a linguagem da ternura e a linguagem da paixão. E, então, eu só queria marcar, né, essa questão do trauma, do desmentido e da indiferença, tá? E aí, porque esse desmentido, eu tenho uma outra ilustração, que alguns de vocês com certeza já ouviram, porque foi uma coisa que me marcou muito.
Na época do projeto do Clínicas do Testemunho, eu acompanhei um testemunho da escuta de um colega, de uma pessoa que... Eu dei desculpa interromper, só dar uma situada do que foi o Clínicas. Tá. Para quem não sabe, o projeto Clínicas do Testemunho foi um projeto que foi realizado no governo da Dilma, né, de reparação psíquica às pessoas que tinham atravessado, né, o regime totalitário da ditadura e seus efeitos, tanto nas pessoas que ainda estivessem entre nós, ou os familiares de desaparecidos. Então, a Sigmund Freud, na época, entrou nesse edital e foi contemplado. Foi um edital que foi desenvolvido tanto aqui em Porto Alegre pela SIG e estendido em Santa Catarina na coordenação da Lena. Tá? Então, colegas atendiam, né, faziam a escuta desses testemunhos na clínica. Então, foi essa reparação psíquica dos efeitos, né, da ditadura. Foi um trabalho, a gente sempre diz isso em todos os nossos encontros, e a Lena está aqui, e a Sandra, enfim, com mais ou menos proximidades e efeitos, né? Foi uma experiência, né, que nos transformou como pessoas, sem dúvida nenhuma, a mim particularmente, e como psicanalista. E para ilustrar, voltando então aqui, e eu posso contar isso porque é um material que está publicado, que é uma ilustração de um testemunho. Numa sessão, essa pessoa que tinha sido, né, torturado estava relatando a sessão de tortura. E agora, desde o nosso lado, tá? Todos nós sabemos o que é, ou imaginamos, ou já ouvimos, o que é uma sessão de tortura. Isso não subjetiva o sujeito. O que vai subjetivar o sujeito é a nossa pergunta. Qual foi a tua tortura? Não a que eu sei, não é o meu conceito, não é o que eu sei, não é o que eu estudei, não é o que eu vi. A escuta é a escuta da experiência do outro. Então, o analista, ele contou a cena e o analista pergunta: o que foi a tortura aí? O que foi a tortura aí para ti? E ele parou, porque ele relatou, né, a tortura física. E aí ele parou e diz para o analista: a tortura não foi física. Porque no corpo, a dor do físico, o cara resiste. A da alma é insuportável, é um pesadelo. E aí ele diz que na sessão de tortura, né, tinha uma pessoa, um outro cara, assistindo. E ele procurava o olhar dessa pessoa que estava ao lado do torturador, do lado do cara que dava o choque, que não sei mais o quê. E ele procurava o olhar e não encontrava. Ele diz: isso foi a tortura. É essa frase que ele diz: a dor no físico, o cara resiste, a da alma é insuportável. Então, reparem, né, que é essa condição do sujeito numa posição do desmentido. Ele não existe.
Ele não existe como sujeito. O que o outro está fazendo é a busca narcísica de uma resposta. Tá? Bom, aí, né, chegamos nessa encruzilhada, né? Então, esses são os nossos tempos, esse é o sombrio dos nossos tempos, a indiferença. E nessa altura, a gente se pergunta, então, o que temos para fazer, né? Que não seja, né, a esperança, porque ela nos trouxe até aqui e até aqui não nos resolveu. Então, nós vamos ter que, como diriam analisando, dar uma voltinha no globo. E a voltinha no globo que eu estou tentando fazer é que chega, né, de esperar em outros tempos. Nós vamos precisar ter que reconhecer o tempo que estamos vivendo, esse tempo que está nos tocando viver. Então, de novo, né, vou lá no Paul Ricoeur para trazer a contribuição dele sobre a teoria do reconhecimento, que são as 3 vias: reconhecer, reconhecer-se e reconhecimento. Daí eu faço a minha leitura em cima da proposta teórica que é dele, tá? No reconhecer, né, é isto, esta interrogação. O que é isto em mim? Eu tenho que reconhecer o meu atordoamento. No reconhecer o que é isto em mim e que é isto que eu vejo, né? Esta é uma interrogação importante. O que é que eu vejo? Porque no que é que eu vejo, eu vou poder reconhecer a castração. O que é que eu vejo entre eu e o outro? Essa diferença. No reconhecer-se, tá? É o narciso na versão atordoado, né? Assustado, angustiado, é a angústia, na profundidade do rio. Então, o reconhecer-se é esse si mesmo como outro. É essa experiência, né? Experimentar essa angústia, né? Nessa experiência consigo mesmo. Se eu não reconhecer a minha impotência, eu vou criar possibilidades de ilusão. Não, vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Não, eu vou ter que reconhecer isso para construir uma outra possibilidade. E o reconhecimento, na minha leitura, é realmente perceber o não eu e o outro. É o reconhecimento, que é o que o Paul Ricoeur trabalha como identificação, é a diferença entre eu e o outro. Então, não é segui-lo, é me identificar com o reconhecimento da diferença do outro. É isso que é diferente de mim, né? É perceber essa diferença. E ao perceber essa diferença, aí tem um reconhecimento que agora todas essas coisas que eu estou trazendo são meus trabalhos mais recentes, então eles estão vindo para cá porque eu quero escutar vocês, tá? Então, nesse reconhecimento de perceber o não eu, a diferença, nós temos que
também nos reconhecer na ambiguidade que nos atravessa. O que é essa ambiguidade? Não é a ambivalência. A ambivalência é a transformação no contrário, é um destino pulsional. É a ambiguidade como constitutivo da nossa condição de ser no mundo. Tá? Essa ambiguidade que nos atravessa está nas estripulias e nas produções do inconsciente, nas inúmeras facetas da sexualidade, na nossa humana, não a do outro, na nossa. O desejo e as multiplicidades em suas satisfações. O recalque, o escondido e o disfarçado. A partir do reconhecimento do real que somos, quem sabe, o devir de outros tempos possa ser uma experiência de possibilidade na frequência da empatia. Sofrimento com. Eu poder ser essa escuta, né, da dor do outro e vice-versa. A observância do pudor. Poder carregar no meu imaginário essa linha que separa o meu corpo do outro. E, quem sabe, ceder o espaço à vergonha, ali onde reside a arrogância da culpa. Ou seja, experimentar a vergonha pela humilhação, pelo dano psíquico causado, quebrando o argumento que justifique a violência. Então, é poder reconhecer, ter vergonha do que eu fiz, eu lesei o outro. E aí poder quebrar. O outro me levou à loucura, por isso que eu fiz. Ou tantas e tantas coisas que nós escutamos. Ah, mas também com essa roupa é sexo, né? A beleza da Liríope. Né? E aí, nesse ponto, né, eu penso que todas as formas de preconceito que fazem parte do nosso dia a dia, né? Poder ter vergonha disso, poder ter o pudor disso e poder, né, experimentar uma empatia com isso. E o André Green veio muito ao encontro dessas minhas reflexões nesse momento, naquele livro dele, A Loucura Privada. E ali ele diz, né, ele escreve, eu recortei para compartilhar com vocês, para não correr o risco de tirar a força da afirmação dele. Ele diz: o monstro frio e cruel da destrutividade associa as figuras mais tradicionais do mal. O mal é insensível à dor do outro. É nisso que ele é o mal. O mal é fundado, o bem é fundado sobre a simpatia, o sofrimento com, que leva a aliviar aquele que sofre, ao passo que o mal nem sempre é o que deseja aumentar esse sofrimento. Pior, ele prefere ignorá-lo. Esse é o mal que o André Green. E ele segue mais adiante e diz assim: um dia fiquei muito espantado com a seguinte definição do malvado. Ele não é aquele que faz o mal, mas quem ama o mal. Todo mundo faz o mal, mas alguns o amam. Mas o que é amar o mal? É gozar com o sofrimento do outro? Sem dúvida, esse para André Green, é o mais banal. Mas existe um amor pelo mal,
muito mais radical, muito mais impessoal. Amar o mal é amar detectá-lo, designá-lo, localizá-lo, para encontrar algo a ser determinado, para pensar que uma vez que o mal seja vencido e aniquilado, a felicidade e o bem soberano irão reinar absolutos. Assim, a culpabilidade desaparece, pois as tarefas mais destruidoras são ações purificadoras. Amar o mal sem remorsos funda-se na certeza de garantir o triunfo definitivo do bem, afirma Grimm. Então, eu retomo. A frequência da empatia, a observância do pudor e o sentimento de vergonha como vetores da construção de uma experiência de possibilidade no fazer em psicanálise, ou seja, o espaço transferencial sustentado na reciprocidade da palavra como caminho possível para compartilhar outros tempos. A experiência de análise alicerçada na reciprocidade da palavra é uma via facilitadora à recomposição psíquica, danificada pela imposição do domínio narcisista do outro. No entanto, a psicanálise não é somente o exercício da escuta no espaço de uma sala. Acredito, sim, no alcance da sua ação e de seus efeitos na recomposição social e política. E aí eu quero compartilhar com vocês e recomendar para vocês a leitura do livro A Nova Razão do Mundo, de dois autores franceses, o Pierre Dardot, um filósofo, e o Christian Laval, não sei se está bonita a pronúncia, sociólogo, que na leitura desse livro vocês vão se encantar. Esses autores também são atravessados pelo raciocínio da produção do Michel Foucault. Eu encontrei, assim, sabe quando tu encontra naquela leitura, né, quase que um alívio para a tua angústia desse momento. E eu sublinhei duas passagens para compartilhar com vocês. O neoliberalismo não destrói apenas regras, instituições, direitos. Ele também produz certos tipos de relações sociais, certas maneiras de viver, certas subjetividades. Em outras palavras, com o neoliberalismo, o que está em jogo é nada mais, nada menos que a forma da nossa existência. Isto é, a forma como somos levados a nos comportar, a nos relacionar com os outros e com nós mesmos. Continuam. Então, na versão de Narciso, né, aparece, né, quando ele se admirava, quando o rio se admirava nos olhos de Narciso, esse outro que é apenas um detalhe, não é um todo, né? E nós estamos, né, vivendo exatamente, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ele está modulado no narcisismo das pequenas diferenças. Isso que eu tinha falado antes. Se é diferente, é meu inimigo. Se o outro não pensa como eu, é um idiota. Numa leitura primorosa da Lena, ela diz, são sujeitos matáveis. A diferença é uma erva daninha, então é eliminável. Na verticalidade do poder, essa ação requer apenas uma ordem. E esse outro, que incomoda porque é diferente, é eliminado. Mais adiante, os autores continuam numa citação que eu recortei. Assim, para esses autores,
Governar é conduzir a conduta dos homens desde que se especifique essa conduta e tanto aquela que se tem para consigo mesmo, quanto aquela que se tem para o outro. Olha o conceito de governar. É nisso que o governar requer liberdade como condição de possibilidade. Governar não é governar contra a liberdade ou a despeito da liberdade, mas governar pela liberdade, isto é, agir ativamente no espaço de liberdade dados aos indivíduos, para que estes venham a conformar-se por si mesmo a certas normas, ou seja, a construção, um sujeito livre, né, constrói formas de convivência, né, constrói essa legalidade. Então, não dirigir embriagado, não dirigir a 200 por hora, não pode ser porque a multa é cara. Tem que ser por amor à vida, a minha e a do outro. O raciocínio é esse, nós ouvimos isso. A multa tem que ser grande para que o sujeito obedeça, mas não é da obediência, é do reconhecimento. Do reconhecimento do amor à vida. Nesses dois eixos, a minha e a do outro. Tá? Bom, e aí eu já estou indo finalizando mesmo, eu prometo, mas é só 2 pontinhos que eu tenho trabalhado também. Não estão fechados, tudo eu trago para conversar com vocês, que é uma diferença que eu tenho pontuado, então, desde a experiência da escuta psicanalítica, que é o contrato, essa reciprocidade na palavra e a diferença com o conceito de acordo. No conceito de acordo, para mim, ele está atravessado por ações substituídas. Tem um engano na proposta do acordo, porque o acordo, se tiver alguém da área do direito, eu não estou me metendo na área do direito, eu estou só conversando. O conceito de acordo é diminuição de risco. Então, fica uma sobra, vocês entendem? Então, eu estou te devendo R$300, tu me emprestaste, eu estou te devendo, mas eu faço um acordo, eu te pago 200. Repare qual é o acordo. Para tu receber, tem que te conformar com 200. E para eu te pagar, eu te pago aquilo que eu estimulei. Tem um acordo que fica, que é essa tal diminuição de risco, que fica um desmentido embutido. Um exemplo, né, que nos atravessa é exatamente o acordo histórico da anistia ampla, geral e restrita, na qual torturados e torturadores ficaram anistiados, o mesmo, sem reconhecimento das diferenças. Esse acordo, diferente do contrato na reciprocidade da palavra, o acordo é sobre a indiferença. A tinta que assina é a indiferença. O homem, aqui, entre aspas, o homem bomba na Praça dos Três Poderes não era um lobo solitário. Versão do desmentido. Essa foi a nomeação, um lobo solitário, né? Um desmentido. Mas sim, o ato que antecedia a próxima cena, a repetição. Então, na minha leitura, precisamos reconhecer a diferença entre o que firmamos na reciprocidade da palavra, que resulta, para mim, numa experiência de possibilidade, daquilo que firmamos no desmentido, o acordo, ou seja, acordos que se desdobram na repetição de atos violentos, cruéis e destrutivos.
Muito obrigado pela atenção de vocês. Foram muito gentis.